É um verdadeiro escárnio. É um mar de lamas. Em menos de uma semana aparece o terceiro caso de corrupção no governo do amor. É um total absurdo. Demorou a chegar, mas quando chegou com força. Primeiro foi o caso do INSS, o rombo, mais de 6 bilhões, onde até o irmão de Lula está envolvido. Um dos principais culpados do INSS foi Carlos Lupe, ministro de Lula, que não aconteceu nada. Lula disse que ele não sai. Aposentado, especialidade de roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles, e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. Depois vem o caso da CBF, onde o Edinaldo, que é presidente da CBF, e a coisa pegou proporções maiores quando ele resolveu fazer o pagamento a Lula e toda a esquerda, dando a autenticidade da nossa camisa, da camisa verde e amarela, e colocando a cor vermelha, vermelha de sangue. Não é boato, a CNN confirmou oficialmente que a segunda camisa da seleção brasileira será vermelha em 2026 e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Tchanã, é isso mesmo, esse aqui é Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e esse aqui é o ladrão de 9 dedos que você já conhece bem. Mas não é só por causa desse alinhamento, dessa amizade deles, que a CBF vai lançar uma camisa vermelha, tem outros motivos. O Edinaldo tinha sido afastado da presidência da CBF pela justiça, mas aí o PCdoB foi lá e brigou para reconduzir Edinaldo Rodrigues ao comando da CBF. Como se não bastasse, o próprio Lula escreveu um parecer contrário a essa decisão que afastou Edinaldo Rodrigues da CBF. Toda essa treta foi parar no STF e caiu na mão de quem para julgar? Ele mesmo, Gilmar Mendes, aquele que foi acusado pela revista Piauí de ter uma caneta amiga da CBF. Por quê? O instituto do qual ele é sócio fechou um contrato milionário com a CBF. Meses depois, o próprio Gilmar Mendes deu uma liminar salvando o mandato do Edinaldo Rodrigues. A verdade é que o Lula, o PT e o PCdoB salvaram o mandato do Edinaldo Rodrigues na CBF e agora ele só está retribuindo. Mas não dá pra gente olhar para tudo isso e não fazer nada. Por isso mesmo eu acionei a Procuradoria-Geral da República, que é a entidade mais alta do Ministério Público, para investigar essas irregularidades nos contratos da CBF e com o IDP, que é o Instituto do Gilmar Mendes. Você também é contra a seleção brasileira ter um uniforme vermelho que não tá nem nas bandeiras do nosso país? Compartilha esse vídeo e segue aqui embaixo meu perfil para acompanhar tudo que vai acontecer nessa denúncia de irregularidade do Gilmar Mendes e da CBF. E por último, e não menos importante, veio à tona o caso dos respiradores, que foram comprados na época, não posso falar o nome, mas foi no auge da PAN. Enfim, o TCU acaba de fazer mais uma descoberta. Respiradores que foram comprados da China, que nunca chegaram aqui no Brasil. Foi comprado pelo senhor Rui Costa, que antes era governador da Bahia e hoje é ministro de Lula, chefe da Casa Civil. O consórcio Nordeste comprou de forma criminosa, pagou caro por respiradores que a gente nunca viu aqui. É um total absurdo. Sinceramente, o governo do amor, o governo está custando caro demais. Mais um ministro do governo Lula no meio de investigações. Como disse o Aguirre, isso já é de conhecimento há um tempo, de que essas compras de respiradores estavam sob alvo de investigação. O detalhe de hoje, a revelação de hoje que o Aguirre e a Natália trazem, é o absurdo da história, né? Até compra de carros, pagamento de mensalidade escolar dos investigados, né? Fatura de cartão de crédito. Qual deve ser o comportamento do governo Lula neste momento, Josias, em relação ao Rui Costa? Como é que você vê o nome dele aparecer num caso tão grave, né, na época da Covid? Nós estamos com um excesso de lama no noticiário, né? E isso exige um certo recato de todo mundo. Na pandemia, a torrefação de dinheiro público na compra de respiradores que jamais chegaram aos hospitais do Nordeste, ganhou um protagonismo de elefante. Na semana passada, como o Aguirre já realçou, o Tribunal de Contas da União isentou servidores encrencados nessa fraude como se nada tivesse sido descoberto, né? Decorridos 5 dias apenas da decisão do TCU, vem essa notícia do UOL, que traz detalhes de um inquérito
em que a Polícia Federal mostra que é impossível encobrir um elefante. Então tem um elefante na praça. Esse caso é escandaloso, dá trompa às patas. Envolve a compra de respiradores chineses, lá em abril de 2020, para abastecer o consórcio Nordeste, que era um grupo composto por estados governados por petistas e aliados. Aí o chefe da Casa Civil, Rui Costa, então governador da Bahia, presidia esse consórcio. Transação orçada em 48 milhões de reais, e a emergência fez sumir a licitação na época. Pagou-se antecipadamente a uma empresa que comercializava medicamentos extraídos da planta da maconha. Essa era a empresa que ia fornecer equipamentos, respiradores, que nunca foram entregues. No TCU, prevaleceu lá por 5 votos a 3, a tese de um ministro, o ministro Bruno Dantas, uma tese segundo a qual havia uma situação excepcional no mundo durante a pandemia, e isso forçou gestores públicos a agir rapidamente, como se a pressa justificasse o desleixo, o descaso com a ética, o descaso com a moralidade. Então o TCU decidiu abrir processo só contra a empresa, a Hempcare, isentou de responsabilidade os servidores como o petista Carlos Gabas, que assessorava o Rui Costa como secretário executivo desse consórcio Nordeste. E ao expor o elefante que o TCU tentou encobrir, a Polícia Federal revela o insondável, que o dinheiro surrupiado comprou automóveis, pagou fatura de cartão de crédito, pagou até mensalidades escolares. Muita esquisitice. Então, há lama demais no noticiário, Fabiola. Eu acho que o Brasil tem que ser resetado. Muita gente se arrependeu, já viu a merda que fez. Hoje Lula não ganha nem para síndico de prédio, mas ele é a única opção da esquerda. Eu acho que ele tentará sua reeleição, até porque a esquerda não tem outro nome. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, ficar com Deus, porque eu fui!